Olá, este é um canal de cortes do Peter Jordan e do Titio Bruce. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ir no vídeo original curtir lá também. Link na descrição. I remember the place where they were shooting the people at the wall. I remember the hangings. I remember the horror. I remember the smoke of the chimney coming out from the crematoria. I remember everything. It left such a scar on my soul and on my mind that I could never, ever forget it. O Holocausto foi um dos piores crimes coletivos cometidos na história da civilização. Contar a história completa desse horror exigiria uma vida inteira. Pesquisadores dedicaram carreiras para documentar tudo o que aconteceu, ainda não foi suficiente. Então a gente escolheu aqui contar a história de um lugar em específico, o campo de concentração de Auschwitz. E ainda assim seria impossível contar tudo o que aconteceu lá. Não existem horas suficientes no YouTube. Então a gente escolheu 4 personagens, e eles vão ser a nossa janela para o inferno. Olá você, Peter aqui. Bom, Alma Rosé estava descendo num trem abarrotado para ser prisioneiro número 53.081. E mesmo na insegurança, a vontade de retornar à carreira musical dela era muito mais forte do que o medo. O talento dela, a arte dela, né? Isso tudo seria a arma dela, o refúgio dela. Alma insistiu com os guardas e pediu um violino. Ela achava que seria enviada para a morte na chegada. Os guardas passaram para ela um violino que estava entre os itens apreendidos dos prisioneiros. Alma não morreu naquela noite. Ela esperou os guardas irem embora e tocou o violino dela. Outros prisioneiros ficaram vigiando a porta. Alma tocou como nunca tinha tocado antes. Os prisioneiros ouviram uma beleza que todos achavam que não existia mais no mundo. Naquele momento, naquela noite, era como se não existissem mais grades. O segredo não durou muito tempo. A história de que tinha uma musicista num dos blocos chegou até os ouvidos da Maria Mente, a organizadora da Orquestra de Mulheres de Auschwitz. A Alma foi transferida, recrutada para a orquestra e logo já estava comandando o grupo. Não era uma missão fácil. A Alma tinha experiência, mas ela tinha experiência de comandar uma orquestra com instrumentistas escolhidos a dedo entre os melhores conservatórios de música. O que a Alma tinha ali era um grupo de jovens despreparadas, marcadas pela dor, pelo trauma, pela fome, muitas delas sem treinar por anos. Mas não era uma missão que podia ser abandonada, não era uma missão que tivesse espaço para falhas. Ela disse para o grupo: nós sobrevivemos juntas ou morremos juntas, não há meio termo. E assim foi. Alma Rosé foi conhecida por uma rotina quase exaustiva de ensaios. O que ela pedia era a máxima qualidade possível naquelas circunstâncias. Elas tocavam com os instrumentos que conseguiam obter, elas ensaiavam com as partituras que encontravam, muitas vezes sem partitura alguma. Numa das ocasiões, Maria Mente chegou ao ensaio pedindo uma música em específico. Era uma música que o comandante tinha escutado na rádio. A oficial queria saber se a orquestra seria capaz de fazer igual. A ameaça estava escondida na ordem. Era um teste. Era um teste que a orquestra não podia falhar. Com muita disciplina, Alma conduziu as mulheres para uma reprodução impecável de memória, sem partituras, sem muito treino. Maria Mendes saiu dali dizendo que elas tinham tocado melhor do que a versão da rádio. Fanny Fennel entrou para a Orquestra de Mulheres de Auschwitz como vocalista e pianista. Ela logo entendeu que a rotina era puxada. Além dos ensaios, o grupo precisava tocar durante horas para estimular os prisioneiros nos campos de trabalho forçado. Elas tocavam na chuva, elas tocavam na neve, elas tocavam debaixo do sol forte e elas não podiam errar ou desanimar. Fanny se forçava a olhar para os outros prisioneiros. Eles olhavam de volta e ela sustentava o olhar. Ela entendia o absurdo daquela situação toda, né? Ela entendia o ódio que aparecia nos olhos de muitos prisioneiros. As roupas delas eram quase coloridas, limpas, impecáveis. Enquanto isso, os prisioneiros passavam sujos, maltrapilhos, com fome. Mesmo assim, Fanny não desviava o olhar. Ela tinha a sensação de que algum dia ela precisaria contar tudo aquilo. Algum dia ela seria testemunha do que foi feito naquele lugar. Alguns sobreviventes relataram depois o nojo que sentiam da Orquestra de Mulheres de Auschwitz. Eles relataram que a música tinha neles um efeito inverso, que a presença delas era vista como mais uma humilhação dentro do campo de concentração. Mas a maioria dos relatos era diferente. A maioria dos sobreviventes se agarrou àquilo. A maioria dos sobreviventes sentia paz naquela música. Era um espaço mental onde eles poderiam ser felizes. Naquele momento, aquele pequeno momento, né? Aquilo era a prova de que ainda poderia existir beleza no mundo. Alma Rosé sabia disso. Ela ia além dos ensaios oficiais. Quando os nazistas não estavam por perto, ela colocava banda para ensaiar músicas proibidas, músicas de compositores poloneses ou judeus. Quando os nazistas não estavam por perto, a Orquestra de Mulheres de Auschwitz tocava essas músicas para elas mesmas, né? E para alguns prisioneiros de confiança. Ainda assim, não há como negar.
Todas elas sabiam por que elas estavam ali. Elas sabiam qual seria a alternativa. A Orquestra de Mulheres de Auschwitz era uma proteção. As câmaras de gás funcionavam noite e dia naquela época. O genocídio já era conhecimento de todos os prisioneiros. Fanny Fanon não sentia vergonha, mas era prática. Ela sabia que ninguém era santo na orquestra. Elas faziam o que precisava ser feito para viver mais um dia, mais um mês, sempre assim. Elas tocavam para os oficiais nazistas durante os domingos, tocavam o que eles pediam, com um sorriso no rosto ainda. Elas sorriam e tocavam para os seus carrascos, seus assassinos, seus mestres. Homens e mulheres que cometiam tortura, que promoviam massacres sem piscar, estavam ali, chorando como crianças, com saudade das suas famílias, da sua terra natal. Essa brecha de humanidade era o lugar onde a orquestra conseguiu sobreviver a um horror que parecia não ter trégua. A sombra da morte era constante. O tempo todo os prisioneiros estavam convivendo com a morte. Numa dessas apresentações nos portões do campo de trabalho, uma das violinistas não estava conseguindo acompanhar o restante do grupo. Era Violette Salberstein. Ela tinha acabado de voltar do hospital. Estava se recuperando de tifo. Faltou muito pouco para a doença vencer. Violette estava fraca, mas estava ali. Um oficial da SS percebeu o desempenho ruim da moça e foi cobrar uma posição da Alma Rosé. Aquela instrumentista estava fazendo corpo mole ou estava doente demais para tocar? A Alma percebeu a ameaça e percebeu o que a resposta iria significar. Os pais da Violette já tinham morrido na câmara de gás. Violette estava sozinha no mundo com um pouco mais de 20 anos de idade. A Alma Rosé foi honesta. Violette estava se recuperando de tifo, mas a Alma Rosé pensou rápido e acrescentou: ela é uma das minhas melhores violinistas. Uma única frase fez toda a diferença. O oficial da SS aceitou a resposta, pensou e liberou 3 meses de rações extras para que Violette se recuperasse. Violette nunca foi uma boa violinista. Violette Salberstein viveu até os 88 anos de idade e faleceu em 2014. Infelizmente, Alma Rosé nunca escapou. Ela morreu aos 37 anos, vítima de intoxicação alimentar. Ela que fez de tudo para manter o time dela unido, que fez de tudo para que nenhuma delas morresse, se tornou uma vítima das péssimas condições sanitárias do campo. Sem ela, a Orquestra de Mulheres de Auschwitz entrou em colapso. A performance caiu, os privilégios foram sumindo, as apresentações foram canceladas. O grupo foi separado, as mulheres judias foram enviadas para outro campo. 3 delas foram assassinadas pelos nazistas no novo campo. Na reta final da Segunda Guerra Mundial, os remanescentes da orquestra foram transferidos para outro campo, enquanto os dias de Auschwitz estavam acabando. O inimigo se aproximava, o império caía. Os soviéticos estavam vindo pelo leste. Fanny Fanon e outras foram amontoadas como animais em instalações ainda mais precárias. Elas estavam sujas, doentes, famintas e sem esperança. Fanny contraiu tifo e perdeu muito peso. Tudo parecia indicar que aquele seria o fim de todas elas. Fanny lembra que ouviu de um dos guardas que todas seriam executadas às 3 da tarde. Então a porta da cela se abriu. Era um soldado, mas não era um soldado alemão. Fanny foi levada para o lado de fora e viu os oficiais da SS rendidos, com as mãos na cabeça. Um outro exército tinha cercado o lugar. Era o fim de um pesadelo. Ela experimentou uma felicidade que não conseguia imaginar. Era uma felicidade que ela tinha deixado de acreditar que seria possível. Alguém colocou um microfone nas mãos dela. As outras prisioneiras pediram para que ela cantasse. Fanny estava pesando menos de 30 quilos. Ela era osso e pele. Minutos atrás ela não tinha força para continuar viva, mas ela estava viva. Viva! Ela puxou força à profundeza da alma dela. Fanny Fanon cantou La Marseillaise com pulmões enfraquecidos, mas o espírito renovado. Era o hino nacional da França. Informaram que ela tinha sido liberada por tropas britânicas. Ela cantou então o hino nacional do Reino Unido, God Save the King. Esse momento foi gravado e registrado e faz parte do acervo da BBC até os dias de hoje. Em 1978, Fanny publicou suas memórias num livro. Ela sentiu que era o momento. Numa entrevista para o The New York Times, ela deixou um depoimento que continua atual, quase 5 décadas depois. Fanny Fanon encerrou a entrevista dizendo, abre aspas, eu pensava que a guerra seria o fim do racismo, mas descobri que o racismo e o antissemitismo ainda existiam. Nada havia realmente mudado. It was the most horrendous mass slaughter in human history. And the world chose at that time to be silent. E a rotina continuava todos os dias em Auschwitz. As histórias não importavam, só os números importavam. Acordar, ser contado e ir para os campos de trabalho. Os prisioneiros trabalhavam construindo mais estruturas para que o próprio campo continuasse crescendo. Ou trabalhavam em fábricas produzindo aquilo que a Alemanha precisava para que continuasse a guerra. Os prisioneiros não tinham direito a descanso. Outros prisioneiros eram colocados na porta dos banheiros para vigiar o tempo de cada um nas latrinas. O almoço era 3/4 litros de uma sopa rala, com gosto horrível. 4 vezes por semana tinha algum tipo de carne na sopa. 3 vezes por semana tinha algum tipo de legume, geralmente batatas. O lanche da tarde era composto por 300 gramas de pão coberto de mofo, acompanhado por uma colher de queijo ou marmelada,
ou exatas 25 gramas de margarina ou salsicha. Tudo era contado, tudo era calculado, mas os prisioneiros precisavam dividir aquele lanche para o café da manhã do dia seguinte. Às 7 da noite tinha uma nova contagem. Se alguém tivesse faltando, todos hoje precisavam esperar em pé até o paradeiro do desaparecido ser resolvido, mesmo que levasse horas. Concluída a última contagem, eles voltavam para os seus alojamentos. Em cada bloco, os prisioneiros recebiam uma última ração de pão do dia. Era o único tempo que os prisioneiros realmente tinham para eles mesmos. Era permitido ir ao banheiro, era permitido conversar e receber cartas, mas os judeus não recebiam cartas. Os judeus estavam proibidos de receber cartas. Então, às 9 da noite, começava o toque de recolher. Os alojamentos deviam estar em silêncio absoluto e os prisioneiros eram obrigados a dormir, se eles pudessem. Fileiras e fileiras de cama com um espaço mínimo entre elas. Nenhuma cama tinha um tamanho certo para uma pessoa. Era necessário dormir com os pés para o lado de fora ou tocando a cabeça do prisioneiro seguinte. Eles se empurravam durante o sono tentando conseguir mais espaço. Muitos prisioneiros dormiam por cima das próprias roupas ou sapatos, com medo de serem roubados. Então o som do gongo é ouvido por todos no bloco. São 4h30 da manhã. Começou um novo dia em Auschwitz. Em 1947, o governo da Polônia estabeleceu o Museu de Auschwitz no que sobrou do antigo campo de concentração. Em 1979, o lugar foi tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Em janeiro de 2026, o Memorial do Holocausto de São Paulo divulgou o resultado de uma pesquisa realizada no Brasil. Mas da metade dos brasileiros não sabe o que aconteceu em Auschwitz. O que a gente viu hoje foi só a história de 4 pessoas que participaram dos eventos assustadores de Auschwitz, de um total de mais de 1 milhão de vítimas, de um total muito maior de vítimas do nazismo. Nada disso é para ser esquecido nunca, jamais. Nada disso pode se repetir jamais. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Curtiu? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo original. Link na descrição.